Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio, damos início a mais um Lead Talks, hoje com um tema voltado para a logística. Então, como a Covid mudou a estrutura logística brasileira, hoje com duas pessoas muito especiais, Roberto Vilela, CEO da RV Imola, uma das maiores empresas de logística hospitalar e da cadeia de saúde do Brasil, vai conseguir passar para nós um relato do que impactou na RV Imola, nesse setor de saúde, e Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil, a UPS que é uma das maiores empresas, acho que se não a maior empresa de entrega de pacotes do mundo, e uma das maiores empresas de logística aqui no Brasil, liderada pela Nadir, que também é presidente do nosso Lead Mulher. Hoje o debate será comandado pelo Roberto Gianetti da Fonseca, nosso presidente do Lead Energia, que também tem um background na parte logística também. Ele foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo Fernando Henrique, conhece muito bem o tema, então agradeço também, Gianetti, por mediar esse debate. Nosso sempre ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do Lead, está aqui conosco, mas ele está em trânsito, foi visitar os pais, então ele nos acompanha aqui sem vídeo e sem áudio, e quando ele chegar na casa dele, ele entrará para compor conosco aqui. Passando rapidamente a dinâmica aqui do Lead Talks, vocês conhecem essa dinâmica, mas eu reforço ela aqui. A gente começa com a apresentação inicial do Roberto Vilela, conforme a gente acabou de combinar aqui, passando para Nadir Moreno, presidente da UPS, cada um fala até 10 minutos, talvez até menos, com uma apresentação inicial em cima do tema, e depois a gente dá início para o nosso debate, de novo comandado pelo Roberto Gianetti. Então, de antemão, já queria agradecer de novo, Nadir, Roberto, ambos Robertos, por cederem esse tempo para a gente poder debater esse tema. A gente está com uma audiência muito boa aqui, acho que as pessoas, se não forem do setor de logística, estão muito curiosas para saber, afinal, é um setor essencial e que sem ele a gente, em quarentena ou sem quarentena, não sobrevive, né? Então, sem mais delongas, vou passar ao Gianetti que faça a sua saudação, volto para mim depois e passamos ao Vilela. Gianetti, boa noite. Boa noite, Johnny, boa noite a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar meus amigos e craques da logística, Nadir Moreno, da UPS, Roberto Vilela, meu xará, da RV Imola, ambos também companheiros do Lead. A gente tem feito muitas reuniões ao longo do tempo e é um prazer revê-los aqui hoje, nesse momento, para discutir esse tema fundamental, que é a logística nos tempos da pandemia coronavírus. Quase que dá para escrever um livro, né? Porque isso vai ser um tema de grandes memórias, de grandes lembranças do que foi feito nesse período, o desafio que foi manter a logística funcionando, os centros de distribuição, os portos, aeroportos, as estradas, ferrovias, porque, evidentemente, que num momento de quarentena, a distribuição passa a ser ainda mais importante, porque os alimentos, os produtos básicos, os remédios, precisam chegar na mão das pessoas. As fábricas não podem parar, as fábricas têm suprimentos também, muitas vezes até de curta duração. Até nós estamos, hoje, um tema que fala muito no mercado, nós estamos saindo da era do just-in-time para a era do just-in-case, onde nós vamos manter, então, maiores volumes de estoque nos centros de produção e nos centros de consumo, porque, de repente, parece que o risco de ficar desabastecido passa a ser um risco mais percebido pelas empresas. Eu gostaria, então, de ouvir tanto o Roberto quanto a Nadir sobre o que eles fizeram nesse período da quarentena e do coronavírus e como é que vai ser depois o pós-coronavírus, as mudanças que poderão ter, vão ocorrer, não só no padrão da logística, mas em função também do comércio. Por exemplo, o comércio eletrônico, o comércio digital, ganha uma força incalculável. Dizem que as grandes mudanças ocorrem nas guerras e nas pandemias. E aqui nós estamos tendo uma mudança acelerando o futuro, talvez. Nós estamos antecipando
coisas que iam acontecer em 5, 10 anos, como, por exemplo, o trabalho remoto mais frequente, o home office, isso tudo vai mudar o padrão da mobilidade urbana, da logística e do comércio. Isso impacta nos nossos negócios e vocês dois são comandantes de grandes empresas de logística. Portanto, ouvi-los vai ser muito importante. Começo, então, Johnny, passando a palavra para o Roberto Vilela, para que ele possa já começar a fazer sua apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Janete. Vilela, antes de eu passar a você, só lembrar a todos que estão nos assistindo para mandarem suas perguntas na caixa de mensagem embaixo do player. Participem conosco, interajam, porque essas lives são feitas para vocês tirarem suas dúvidas e que seja uma live esclarecedora a vocês, filiados do LEAD. Então, passar o Roberto Vilela. O Vilela, como eu disse, é CEO da RV Imola, uma das maiores empresas aí de logística hospitalar. E, Roberto, vou até te pedir que você conte um pouco o que é a RV Imola, onde você atua, onde atuou durante todos esses anos com a sua empresa e como estão as coisas e o que mudou nesse novo cenário aí que a gente está vivendo. Então, Roberto, obrigado de novo por estar conosco e passo a palavra a você. Olá, boa noite. Obrigado aí pela palavra. Johnny, Nadir, Xará, Luiz Furlan e a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é interessante. Eu diria o seguinte, a RV Imola sempre foi uma empresa voltada para a saúde. Era 100% saúde, seja armazenando, transportando medicamentos, insumos farmacêuticos, cadeia fria, medicamentos refrigerados, etc., atendendo hospitais, ou seja, tendo logística dentro de hospitais. Então, nós respiramos sempre saúde. O nosso corpo é todo voltado para isso. A nossa área de qualidade é voltada, como você está dentro da nossa empresa, é como você está dentro de um hospital, com higienização, etc. Só que, realmente, quando começamos, isso aí em vários locais do país. Agora, quando nós começamos agora com o convite, foi uma preocupação muito grande, porque um receio grande que tínhamos era se isso entrasse para dentro da nossa empresa e contaminasse os nossos colaboradores, o que seria também da população, porque a gente entrega medicamento para a população. Então, isso foi... nós criamos um plano de contingência, criamos um comitê, onde a primeira coisa que nosso RH colocou em stand-by dezenas e dezenas de motoristas assim extras para ser contratados, ajudantes, etc. Treinamos mais pessoas que fazem todo esse serviço para ficar também em stand-by. Dividimos operações em depósito, para que, se acontecesse isso num depósito, nós teríamos o mesmo tipo de medicamento em outro depósito. Então, a preocupação era, se houvesse alguma coisa dentro de um de nossos depósitos, o que a gente faria, como a gente faria para estar entregando medicamento, tanto para a população, como também para unidades de saúde, para hospitais, etc. E também criamos outros procedimentos, outros protocolos, que muitas empresas fazem, que é a febre, da mídia febre, a atenção dos funcionários quando entram, evitamos totalmente, cancelamos totalmente reuniões internas, botamos a maior parte do back-office em home office, para que deixando apenas uma pessoa por plantão se revezando, para que a gente diminuísse o fluxo. E também criamos turnos na empresa, onde cada turno, na mudança do turno, não se comunicava com o turno anterior, para que, quando saísse um turno, fosse desinfetado toda a empresa, para que outro turno entrasse também, ou seja, com todos os procedimentos, máscara, etc., álcool gel, os motoristas também. Tivemos muitas palestras com eles, com todos os envolvidos, e notadamente o pessoal viu que eles faziam parte de uma cadeia importante, se sentiram que era importante o trabalho deles,
E, por incrível que pareça, é até emocionante dizer que nossos colaboradores se desdobraram porque sabiam que estavam fazendo uma coisa muito importante para a sociedade e os cuidados que tinham que ter também de não trazer o vírus de fora, alternando assim também horários para não vir em turnos de rush e ônibus, etc. Então, para que tivéssemos a maior segurança possível, que todos os funcionários não tivessem a possibilidade de ficar positivo e sair ter algum problema dentro da empresa. Fomos muito felizes com isso, e com isso vimos que a capacidade também de resposta dos colaboradores aumentou muito, ou seja, mudaram processos para ter mais velocidade e fizeram com que nós tivéssemos um aumento de produtividade na ordem de 25%, dias até 30%. Trabalhamos sábado, domingo, ou seja, todos os dias de noite, e eu diria que a gente aprendeu muito com isso, como essa dedicação, essa valorização dos funcionários e de saber o tão como eles foram importantes e são importantes para estar na linha de frente. Nós temos pessoas dentro de hospitais trabalhando, nós atendemos hospitais, então trazer as caixas, antes de chegar na empresa, desinfetar isso tudo, foi assim um aprendizado muito grande que a gente não tinha essa prática como um total, não tinha essa prática, e nós melhoramos muito com relação a isso, em termos de qualidade e de produtividade, e de saberem que nós não transportamos uma encomenda qualquer, a gente transporta uma esperança de vida para alguém. Então, todo mundo está consciente disso. Isso faz com que estamos, ou seja, em plena capacidade. Eu estava dizendo que caiu um pouco o nosso serviço de aéreo, um pouco por falta de demanda de aeronaves, mas mesmo assim as companhias aéreas tiveram uma boa resposta perante a nossa empresa, porque sabe que nós transportamos medicamento, então sempre estão com espaço reservado para a gente estar atendendo o país todo. Agora, Roberto, uma dúvida que eu fiquei, desculpa até te interromper, você está comentando aí da demanda também do aéreo e dos hospitais. Você teve uma demanda, porque você está no epicentro, você lida com logística hospitalar de saúde. Você teve um aumento em demanda de alguma forma, de algum tipo de medicamento e uma diminuição drástica de outra? Como que foi nesse sentido? Não, nós tivemos aumento de demanda tanto de serviços como aumento de medicamentos. Nós estamos hoje com um aumento na faixa de 30% dos nossos volumes hoje, em média, assim, de crescimento, e de novos serviços, assim, também, estamos sendo contratados para tirar o idoso, assim, de retirar medicamentos em determinadas farmácias, etc. Também estamos sendo contratados em vários locais para levar o medicamento na casa dele também. Então, são novos serviços que estão aumentando e em crescimento também. A procura pelas nossas áreas refrigeradas também, para guardar medicamentos que são de controle de temperatura até menos 25, etc., como são os testes aí que são importados, também aumentou muito essa demanda por procura de armazenagem nossa e, consequentemente, também a distribuição deles também. Ótimo. Tá bom. Roberto, obrigado. A gente volta depois para o debate para a gente direcionar mais perguntas aí a você. E, dando sequência aqui, eu passo a Nadir Moreno, de novo, presidente da UPS. A Nadir também, além da operação no Brasil, ela tem as informações globais da UPS, que é uma das maiores empresas de logística
do mundo. Então, estou curioso para ouvir, Nadir. Obrigado de novo e passo a palavra a você. Só um minutinho. Pronto, liberado, Nadir. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao LIDE pelo convite de estar aqui neste bate-papo com o Roberto Vilela, meu grande amigo, Roberto Gianetti e você, Johnny, porque é um momento de muitas mudanças e é muito importante a gente debater e refletir sobre as ações e os resultados. Um pouco da UPS, rapidamente, a maior empresa de logística global, estamos presentes em mais de 220 países e territórios, quase 500 mil funcionários, e operamos em todas as modalidades de transporte e logística, incluindo marítimo, aéreo, terrestre. Somos a 9ª companhia aérea global, puramente cargueira e despacho aduaneiro, inclusive fazemos os seguros para as nossas cargas. A UPS também é um banco específico para as nossas cargas. E sim, percebemos que o Covid mudou muito a perspectiva global, regional e local, e nos trazendo um pouco de preocupação além, nunca vivida, na verdade, não por mim, pelo menos. O Jim Casey, que foi o grande fundador da UPS, ele viveu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, ele viveu toda a repressão de 29, há algumas pandemias, mas esta, de fato, pelo menos na minha geração, é a primeira nesta categoria, no qual a gente precisa, além de fazer um plano de continuidade do negócio e da operação, olhar um cenário que é muito mais importante e, prioritariamente, como segurar de que as nossas pessoas, os nossos funcionários, parceiros e clientes e toda a comunidade esteja, de certa forma, seguros, né? Um pouco na mudança na perspectiva global, todo mundo sabe, começou na China, especificamente a pandemia, ela se alastrou para a Ásia, depois foi para a Europa, América do Norte, depois na América Latina, e a movimentação da importação, ela diminuiu em até 50%, em alguns países chegando a 70%, em alguns países da Europa especificamente, por conta das restrições e os fechamentos de fronteiras, impacto exatamente da pandemia. Entre fevereiro, março e abril, averiguamos de que isso foi se modificando. A importação ela foi reduzindo, a exportação ela foi aumentando, porém ela foi aumentando nos produtos específicos contra e o combate ao vírus, que seriam insumos médicos e os EPIs. Então, você imagina, a China estava importando muitos insumos médicos de todos os países, inclusive o Brasil foi um grande protagonista, né, neste momento. Sentimos também uma mudança na modalidade do transporte. Historicamente, o modal marítimo, ele deteve a maior fatia do mercado, tanto na importação quanto na exportação, e foi em grande parte substituído pelo modal aéreo, no primeiro momento, pela necessidade da urgência da movimentação das cargas de matéria-prima na fabricação dos produtos voltados à saúde e os equipamentos hospitalares, né? Porém, com a redução dos 90% de frequência de voos na capacidade das companhias aéreas de passageiros, isso aconteceu global, tanto quanto no Brasil, com o fechamento de países e fronteiras, a busca por espaço nas empresas cargueiras aumentou em até 300%. E aí a UPS entrou como um facilitador e uma solução alternativa, com praticamente 629 aeronaves, e nós tivemos que nos ajustar rapidamente para essa mudança e necessidade, aumentando frequência de voos e alterando os voos de uma localidade a outra, como no Brasil, por exemplo, aumentando em 4 vezes a frequência do meu 767, que chega em Viracopos, priorizando por característica de carga e a sua essencialidade. Também percebemos uma mudança na indústria e no segmento, né? A nossa estratégia global, inclusive do Brasil, sempre o foco foi na exportação. 2020, com a exportação, focando nas empresas pequenas e médias, justamente pela necessidade que elas têm de colocar os seus produtos em outras localidades, no e-commerce, B2B, B2C, no healthcare e o automotivo, que estava retomando depois da grande crise dos 5 anos atrás.
Porém, com o Covid, a gente percebeu que a indústria de healthcare cresceu exponencialmente, natural e, obviamente, pelo efeito do Covid. O e-commerce ele cresceu no Brasil até 180%, comparado aos 12% que estava crescendo ano a ano, e globalmente nos 40% contra os 22% que estava crescendo antes. E com isso, na verdade, houve uma mudança do comportamento do tomador de serviço, no qual de B2B, B2C, C2C, se tornando B2C, alterando o modelo e aumentando as diferentes alternativas de entrega justamente pelos locais que estavam fechados, os negócios das atividades que não eram essenciais. Nós também percebemos uma grande mudança nos aspectos regulatórios, onde fez com que nós tivéssemos que atuar rapidamente nos aspectos trabalhistas, fiscal, tributário, operacional e o social, através de todos o governo federal, estadual e municipal, por conta de restrições básicas até um lockdown, trabalhando em conjunto com as associações de classes e entidades, inclusive eu e Roberto fazemos parte até de uma das entidades de classe, que é a ABOL, a ABRAEC, justamente para poder assegurar de que não tivéssemos restrições entre fronteiras e localidades e que o nosso serviço pudesse continuar operante. Na questão operativa, nós vimos, inclusive, uma grande mudança interessante e positiva para o Brasil, inclusive na Receita Federal, porque ela passou a executar as inspeções e fiscalizações remotamente, algo que o próprio ministro Furlan, quando foi ministro do Comércio Exterior do MDIC, sempre eu estou na UPS, trabalho na UPS há 27 anos, vou completar 28 anos, 13 anos na presidência, presido a ABRAEC, que é a Associação Brasileira de Empresas Couriers, e sempre na busca de melhorias e celeridade nos processos e nos sistemas de importação e exportação no Brasil. Então, essa mudança e essa necessidade ela é positiva, mas que para isso foi necessário aumentar o gerenciamento de riscos e segurança das empresas de transporte, permitindo que eles tivessem maior visibilidade e controle nos nossos armazéns alfandegados, na zona primária especificamente. Essa é uma mudança que eu acredito que pode trazer um novo modelo e um novo aspecto que se tornará permanente e positivo. Colocamos parte da nossa equipe, como disse o Roberto Vilela, operacional técnica em home office, piloto, copiloto, mecânico de avião, equipe de gateway, ground handling, loading, unloading, operadores de máquina de raio-x, materiais perigosos e quality assurance, justamente para garantir que, caso houvesse algum tipo de contágio, nós tivéssemos essas especificações e posições que exigem licença e certificação para garantir um backup capacitada na continuidade da nossa operação. Também flexibilizamos temporariamente a não obrigatoriedade da assinatura nos DIADs, que seria Proof of Delivery, a prova de entrega que nós temos com os nossos clientes para poder evitar o contato entre o motorista e o cliente final, e exigindo a utilização dos EPIs nos nossos operadores, motoristas, fornecedores e parceiros, mesmo antes de que se tornasse obrigatório, na época ainda era efeito recomendatório, e com a quarentena declarada e o lockdown, também houve uma mudança muito grande no planejamento das nossas soluções customizadas e os planos operativos. Logística é uma empresa de engenharia, né? Que se busca a otimização e eficiência todo o tempo. Então, MOP, SOP, LOP, teve alterações diárias e até por cliente, dependendo da sua particularidade, para garantir que ele tivesse o seu produto entregue no formato alternativo dentro da sua real necessidade. E não menos importante, eu deixei por último, é o nosso pessoal. Nós catalogamos, inclusive, nossos funcionários como heróis, que dão o seu melhor a cada dia para fazer o melhor trabalho, ele é a linha de frente, e a nossa prioridade foi de garantir de que as ações de medidas de prevenção
e de não proliferação do vírus, sim, fosse seguida, incentivando não tão somente no momento que estivesse na empresa, mas quando estivesse em suas casas e com seus familiares. A UPS, ela conseguiu colocar 40% do quadro de funcionários dos 500 mil globais e quase 1.000 diretos no Brasil, 3.500 indiretos, em home office, em menos de uma semana, garantindo o procedimento de fornecimento de token com a segurança de dados e a informação criptografado que exigimos globalmente. Fazemos conferências diárias com todos os países e regiões, Ásia, Europa, Estados Unidos, para poder compartilhar e aprender deles, uma vez que eles passaram por isso antes que nós, eles podem, de fato, nos ensinar um pouco até situações que ainda não passamos ou que já estamos passando, a gente pode utilizar os best practices ou o que eles têm feito de errado para a gente evitar de fazer aqui no Brasil. Comunicamos diariamente com os nossos colaboradores, comunicação massiva interna e externa, para garantir de que eles estejam bem informados. Implementamos demarcações nas instalações, balcão, recepção, área de manuseio, inbound, outbound, banheiro, vestiário, refeitório para garantir o distanciamento social e auditoria para garantir de que realmente eles estejam utilizando os EPIs. Intensificamos as limpezas, muito importante isso, desinfecção de todas as nossas instalações, equipamentos e a nossa frota como um todo, como em especial mais intensificado nos armazéns dedicados à healthcare, que é a área de saúde, e o Recursos Humanos desenvolveu muitas estratégias para cuidar do bem-estar dos nossos funcionários, não apenas na questão da saúde física, mas também na questão emocional, mostrando notícias positivas, tendo happy hours online, dicas de como fazer para ser mais produtivos, ações comunitárias, links com atividades de ginástica laboral e todo o suporte adicional com psicólogos, teleassistência de saúde, consultas online para evitar de que ele saia de suas casas. Bom, na verdade, eu estou certa, Johnny e Roberto, de que todas as pessoas e empresas de todos os tamanhos e indústrias estão em um momento de reflexão, de estabelecer estratégias e alternativas na busca do novo, do diferente, do inovador, a fim de promover a movimentação da nossa economia. Mas a mensagem principal que eu gostaria de deixar é que estamos trabalhando para manter o serviço de logística, que é importante para garantir o abastecimento essencial, mas sem deixar de cuidar das pessoas, conscientizando-as da responsabilidade individual na busca da preservação do coletivo. Ótimo. Obrigado, Nadir. Passo, então, Roberto Janete, para seu início aí do debate. Olha, achei as duas apresentações muito boas mesmo para a gente poder iniciar o debate, porque trouxeram fatos e informações bastante relevantes do que tem acontecido na área da logística nesse tempo de coronavírus. E eu já tenho aqui várias perguntas. Uma delas é do Hugo Encarnação, da Lenovo, que pergunta se, a partir da Covid-19, se haverá novos e mais rígidos protocolos de segurança microbiológica no processo logístico como um todo. Lembrando que a gente tem algumas mudanças recentes nos padrões de segurança dos aeroportos, por exemplo, após o ataque terrorista de setembro de 2001, nossa, mudou tudo, né? Tanto para o passageiro quanto para a carga. Muito mais controle, raio-x, etc., etc. Será que nós vamos ver também o pós-Covid, uma rigidez muito grande nos aeroportos e, quem sabe, também nas estradas, a respeito da carga rodoviária, também a respeito dessa segurança microbiológica? O que vocês acham? Nadir, primeiro. Eu tenho certeza absoluta de que, sim, este é um momento de aprendizado e de viver algo que eu tenho certeza absoluta que nunca será o mesmo, né? De fato, o futuro será diferente, será muito mais preocupado, inclusive, com os assuntos, porque como nós estamos
mencionando é relacionado à saúde, a preocupação da saúde, de como nós estaremos trabalhando nessas localidades. Os procedimentos hoje aeroportuários e cargueiras e todos o gerenciamento de risco existente no dia a dia, eles já são extremamente rígidos. Roberto, você sabe bem, até pela vivência e pelo conhecimento que você tem na logística em si. Mas eu tenho percebido que este momento vai servir para a gente trabalhar de uma maneira diferente, até mais flexível, e remotamente, fazendo com que alguns procedimentos que antes nos afetava por falta de recurso, por falta de mão de obra qualificada, ou por falta de sistemas que pudesse gerenciar, o Covid veio para demonstrar a celeridade de como nós deveríamos entrar no processo sem muito tempo para pensar e muito tempo para nos preparar, e não parou. Então, significa que, de fato, nos ajustamos, nos adaptamos de uma maneira rápida, por mais que seja temporária, é um formato e um modelo que pode ser seguido como permanente, e tenho certeza que o futuro será diferente, pensando nessa perspectiva. Roberto Vilela. Isso. No caso da saúde, os protocolos já existem, ou seja, as boas práticas de transporte e boas práticas de armazenagem já são bem eficazes com relação ao quesito qualidade e garantia dos produtos, o que faz com que você tenha procedimentos de como lidar com isso, de como transportar, com a garantia online de temperatura, seja no climatizado ou no refrigerado dos produtos. Então, já existem protocolos para isso, e o que eu acredito é que a área de qualidade já está verificando as necessidades desse momento, que estamos tendo como pessoa, como colaborador, para que implante novos processos e procedimentos dentro da companhia. Isso aí só faz com que melhore ainda mais a qualidade de guarda e de transporte no caso dos medicamentos. Eu falo dos medicamentos porque é basicamente meu negócio, que já é, diferentemente assim, de outros tipos de produtos, já é um segmento que requer bastante processos de cuidados e garantia de manuseio. Um dos vetores desse período pós-quarentena, que nós vamos provavelmente iniciar muito breve, é a questão do teste em massa, que o governo, inclusive, está anunciando, através do Instituto Butantan, que vai fazer o teste rápido de uma forma massificada no Estado. Vocês já têm protocolo ou já têm realizado o teste em massa nos seus funcionários? O teste rápido que detecta o anticorpos, sabe quem já está imune por ter já o anticorpos IgG, então já um assintomático imune, ou aqueles que estão negativos, você tem que tomar mais cuidado, que eles ainda podem ser infectados? No meu caso, a primeira coisa que nós fizemos foi, quando começou, antecipadamente nós conseguimos vacinar contra a influenza todos os funcionários, porque, como trabalhando com a saúde, era um fator de diferenciação no caso se tivesse algum outro sintoma. Então, em geral, nós vacinamos todos os funcionários. Estamos agora com perspectiva, estamos aguardando a validação dos testes. Aliás, eu estou até armazenando os testes Butantan, para que a gente também possa já fazer os testes em todos os procedimento, né? Procedimento dos funcionários. Já falta para nós já nos próximos dias ou semanas já fazer isso. Nadir? Bom, na verdade, a resposta é não foi feito testes massivos em todos os funcionários, até por conta da debilidade que nós temos de
encontrar testes. A UPS, inclusive, fez importação de Covid, testes do mundo para dentro do Brasil, justamente pela dificuldade de encontrar isto facilmente. Mas o que nós temos feito fazemos um segmento muito próximo de todo e qualquer problema de saúde, e no menor sintoma, automaticamente essa pessoa é colocada já em quarentena, para poder depois, em seguida, fazer o teste, garantir de que não se tenha o Covid, para poder retornar ao trabalho somente em seguida disso. E, caso seja positivado, nós asseguramos de fazer a comunicação e fazer um mapeamento de todo o contato que essa pessoa teve antes do momento que foi positivado, para poder garantir de que todas ou qualquer pessoa que tivesse o contato também fizesse um segmento para assegurar de que não fosse positivado. Garanto para vocês de que, pela quantidade de funcionários, é 0,001% dos positivados no Brasil e no mundo. Isso significa de que as medidas de prevenção básica, que a gente chama de básica, mas que as pessoas insistem e evitam de seguir, como a utilização das máscaras, a lavagem das mãos, o distanciamento social, a utilização das luvas, realmente tem tido efeito, porque nós não estamos tendo muitos casos, em absoluto, dentro do nosso time de funcionários e nem nos nossos parceiros. Uma dica para vocês. Hoje, na entrevista coletiva, na hora do almoço, o presidente do Butantan, Dimas Covas, ele recomendou que as empresas privadas que forem fazer testes sigam as diretrizes daqueles testes credenciados pelo Butantan, que já foram, portanto, qualificados, que são de boa qualidade, porque tem de tudo, né? Como qualquer produto, tem produtos de boa qualidade e tem testes péssimos, que dão resultado totalmente falso, que é um perigo até, porque até pode iludir a pessoa, dar um falso negativo ou falso positivo, Exato. E a pessoa não sabe direito o que tem. E esse teste, na verdade, não é para matar curiosidade, se eu tenho ou não, eu tive coronavírus ou não. É muito mais para você poder monitorar os grupos humanos, inclusive o rastreamento, que ele falou que é muito importante. Não é só fazer o teste, é fazer o rastreamento pós-teste. Aquela pessoa que está positiva ou está negativa, onde que ela vai estar, onde que ela mora, onde que ela está se deslocando. Então, você tem, através do telefone celular, do GPS, a possibilidade do monitoramento dos resultados do teste. Isso é muito importante para as empresas, para o indivíduo, para a empresa, para a região e para o estado e para o país. Porque, no fundo, o mapa da epidemia se dá a partir do teste. Eu quis colocar isso, porque eu acho que na volta à atividade econômica normal, que todos nós desejamos que aconteça, um dos pilares desse vai ser o teste em massa. E as empresas têm que ter essa perspectiva, esse planejamento de fazer bem feito. E acho que vocês são referências importantes para o mercado, porque vocês mexem com dezenas, centenas, milhares de clientes, milhares de pessoas, e acho que é uma coisa importante. Eu vou fazer uma outra pergunta também para vocês, que é o seguinte, um pouco daquilo que eu falei na minha introdução. Tem muita empresa que está pensando em aumentar o estoque por conta do risco de interrupção do fluxo da cadeia produtiva. Eles levaram um susto desde janeiro, quando começou a faltar alguns produtos da China, aí a coisa foi para a Europa, foi para a América do Norte, foi para o Brasil, e hoje eu sinto muitas empresas dizem assim, não, eu tinha, sei lá, X mil itens de estoque, eu vou dobrar o volume, eu vou aumentar uma semana a mais de estoque, com medo do just in time. Então, a gente brinca até que está entrando just in case, né? Ou just in place, né? Para colocar a mercadoria no local de produção. Vocês estão sentindo isso nas atividades de você? Roberto, primeiro. Não, eu vejo assim como generalizando tudo, eu vejo assim, não vejo mais o problema de máscaras, que já está mais acalmado. O problema de testes, como até completando o que você disse, nós estamos tendo um problema muito sério de validação dos testes no Brasil. Então, ou seja, a própria Anvisa está autorizando que se importe os testes e depois mande
100 deles para eles, depois fazerem avaliações, para depois darem registro. Então, registrar testes hoje, novos testes, está sendo realmente uma dificuldade, porque não tem com capacidade para fazer tantas validações que estão tendo no momento. Então, o que eu sinto, sim, que eu vejo no mercado, a preocupação desesperadora, realmente, a gente sabe que são os respiradores, né? Respiradores confiáveis, né? Isso aí está sendo realmente a preocupação de tudo. No mais, internamente, ou seja, como insumos aqui, não vejo, houve assim, um problema de alerta de faltar insumos para fazer medicamentos, etc. e tal, mas não acredito nisso. Eu acho que o mercado de medicamentos como um todo está bem abastecido. Não estou sentindo nenhum alarde, nenhum comentário com relação a isso, não. A preocupação que eu vejo no momento no assunto do Covid é realmente a situação de respiradores, que é a coisa mais crítica, que a gente todo mundo sabe que é o que está abatendo muito no país, né? E os testes estão vindo, testes, e estão tendo que ser usados sem ter as devidas registros ainda, né? Mas quem está importando está tendo cuidado de talvez ter referências de outros países, assim, que da onde foi distribuídos mesmo, né? Obrigado, Roberto. Só fazer uma menção rapidinho, que o Forlan já está em casa, já está conosco aqui. Tá bom. Prazer te ver, Forlan. Nadir, just in place ou just in time? Na verdade, Roberto, sim, houve um desespero inicial, por exemplo, de busca de insumos médicos do Covid, máscaras, luvas, matéria-prima para fabricação de respiradores. Por exemplo, eu percebi uma guerra, inclusive, no mercado de charters disponíveis para poder fazer toda essa movimentação desses insumos entre países, entre localidades, mas fora isso, muito pelo contrário, houve uma certa, nem parou, teve uma certa demanda parada nas outras indústrias, até por conta da movimentação que você faz nesse momento no Covid. É uma movimentação que você vai estar brigando muito pelo espaço, e você vai estar pagando muito mais caro para poder movimentar a sua carga, inclusive. Você vai ter problemas de restrição na saída da localidade, problema na entrada, porque, por mais que remotamente estamos funcionando bem, todos os sistemas de fiscalizações e inspeções não é a mesma coisa, inclusive no tocante da própria Anvisa, que de todos os órgãos anuentes no Brasil que estão fazendo um trabalho muito bom remotamente, a Anvisa, ela se viu num problema gigantesco com toda essa demanda de produtos de entrada e saída e de movimentação interestaduais. Eles estão tendo uma certa dificuldade para poder liberar, inclusive, além das restrições de novas regulamentações para produtos específicos. Então, eu visualizo de que muitas empresas estão, muitos no início, vamos ver o que vai acontecer, ficaram desesperados, vamos ver o que vai acontecer, e agora estão meio que acertando a casa para averiguar como é que vai ser daqui para frente. Eu nem recomendaria, na verdade, de que trouxesse e fizesse um estoque em excesso para poder ter, com a preocupação do just in case, por conta do custo, porque hoje você tem um surcharge e um fee 5 vezes maior do que antes, justamente para cobrir essa redução de frequência de voos e essa movimentação da carga, que se complicou bastante. Então, vai se tornar muito cara a logística para você garantir o seu produto final. Então, precisa dar uma analisada, uma avaliada, o que de fato vai valer a pena para cada negócio, porque cada negócio, obviamente, tem a sua característica diferenciada. Roberto. Muito bom. Forlan, Oi. você quer fazer alguma pergunta?
primeiro de tudo, uma boa noite a todos. Eu ouvi em trânsito as apresentações do Roberto e, na sequência, também da única loira que a minha mulher me deixa olhar. E, não, muito boas. E eu fiquei pensando assim, Roberto Vilela, se o aumento de roubo de produtos no transporte aumentou de gente que está querendo vender no mercado negro cloroquina. Olha, eu não tive nada, eu não tive nenhum problema com cloroquina, não. Eu digo para você o seguinte, no início do transporte, quando começou a chegar os testes, eu diria para você o seguinte, além do aparato de segurança normal que nós transportadores temos que ter, eu tive a felicidade, por exemplo, de trazer muitos carregamentos assim do Rio de Janeiro para São Paulo, escoltado pela Polícia Federal, de Viracopos até o meu depósito pela polícia também, 5, 6 viaturas escoltando. Foi assim uma tranquilidade extra. E de graça. Como? De graça. De graça, exatamente. Então, eu tive essa felicidade de ter e estar tendo esses transportes que são visados aí. Então, tanto a Polícia Federal como a Polícia Estadual está dando cobertura para mim receber os testes no meu depósito. 24 horas antes, estavam tudo rua bloqueadas, etc., a polícia lá para fazer a entrada dos testes. Foi um negócio maravilhoso. Então, ou seja, estou totalmente seguro. Estão dando... ou seja, a Polícia Estadual como a Polícia Federal está dando uma cobertura muito grande para que não haja esse tipo de roubo, como é comum. Então, não estou tendo nenhum problema. O Nadir, vocês estão levando muitos respiradores de volta com defeito? Tá. Essas perguntas Ponte aérea com a China. Na verdade, ministro, eu levo qualquer coisa. Para mim, quanto mais carga levando ou trazendo, está ótimo. É o que o meu negócio vai dar resultado. A característica da carga, sendo ela usada, nova, com problema ou não, é um detalhe que, de fato, não interessa muito no dia a dia. Mas eu queria adicionar um pouco da sua pergunta anterior. Eu tenho percebido de que de fevereiro para cá, março para cá, por conta até de todo esse home office, restrições e distanciamento e isolamento, a produtividade aumentou muito. Então, antes o trânsito afetava diretamente a produtividade nas entregas. Então, melhorou muito. Nós estamos tendo menos sinistros de roubos de cargas, não só de healthcare, como você perguntou especificamente, mas a tecnologia que é celulares, e-commerce, que eu tenho clientes de e-commerce diretamente em área de riscos, e reduziu bastante o sinistro. Então, tem a parte positiva também da pandemia e do isolamento, olhando por essa perspectiva. Complementando só um minuto também, eu diria que nesses momentos agora aí que a gente está tendo essa quarentena, a produtividade também de entrega também, como ela estava dizendo, melhorou muito, ou seja, veículos que saíam apenas uma vez, hoje conseguem sair 2, às vezes até 3 vezes para fazer entregas. Então, isso aí, produtividade, realmente é um fator muito interessante que foi bem notado, ou seja, a gente aumentou toda a nossa capacidade de volume de entregas com praticamente sem aumento de veículos, na verdade, ou seja, estão produzindo mais com menos. É verdade, é verdade. O setor que talvez tenha crescido mais aí para vocês deve ter sido o e-commerce, né?
que a gente sente, acho que a Nadir falou, foi quanto? 300%, Nadir, uma coisa assim? No Brasil foi 180% o crescimento, que antes era 12%. 180%. Então, será que isso é sustentável para diante no pós-coronavírus? Vai ficar como uma tendência as pessoas comprarem mais pelo e-commerce do que fisicamente nas lojas? Ou você acha que isso pode regredir para o que era antigamente? Qual vai ser o padrão de comportamento? Você tem alguma ideia? Eu não tenho, obviamente, uma resposta assertiva, mas, na minha opinião, eu acho que o 180 é muito, ele é excessivo até pela necessidade, eu percebi, são dois grandes motivos. No primeiro momento foram produtos de tecnologia, até para que as pessoas pudessem se acomodar em home office, nem todos estavam preparados para poder colocar tanta gente em casa. Então, nesse preparativo, teve um crescimento muito grande desses produtos específicos e o abastecimento de comida. As pessoas têm toda a parte de alimentação que computa e, obviamente, vestimenta, a área que as pessoas estão em casa, os shoppings estão fechados, automaticamente eles compram mais. Eu acredito que não vai voltar nos 12, como era ano a ano, porque o Brasil, inclusive, 12 é pouco comparado aos 22, 25 globalmente, que estava nessa faixa de crescimento. Isto estava um pouco tímido por conta até de processos e sistemas que possam facilitar a triangulação da movimentação dessa carga entre o fabricante, o comprador e o provedor, o transporte. A gente ainda, no Brasil, temos alguns gargalos para poder garantir que essa circulação seja com maior celeridade. Então, eu visualizo que sim, vai crescer. Por quê? Porque agora, na prática, a gente aprendeu, muitas pessoas, por exemplo, eu vou sair para comprar tal coisa. Hoje, na verdade, eu compro tal coisa. Eu não vou sair. Então, eu tenho certeza que essa mudança de comportamento, ela vai impactar vai acontecer, no natural, vai acontecer. Ô, Nadir, na questão do courier, tem um limite, eu não lembro qual se é $3.000, $2.000, uma coisa assim, tem um limite de valor da carga para vir no courier desacompanhada, não tem? Na importação é $3.000 como courier. $3.000. Chamamos de courier, que seria toda a mercadoria informal. Todo o pacote formal, que é acima de $3.000, você pode mandar na modalidade de freight forwarding, que eu também faço, como containers, como marítimo. Então, depende da modalidade que você escolha do transporte, eu vou te catalogar dentro dessa modalidade, mas é $3.000 na importação e $5.000 na exportação. Conseguimos $10.000 no ano passado com a Coana, em Brasília, eles reduziram para 1.000, porque eles ficaram com um pouco de medo no gerenciamento de risco na exportação. Estamos nessa discussão ainda com eles. Pois é, porque isso eu imagino seja um limitativo para o e-commerce internacional, no caso brasileiro, né? Sim, quer dizer, sim. Tem um limite maior, desde que, evidentemente, se faça de vez em quando uma fiscalização por amostragem, ou faça algum tipo de, passa no raio-x, alguma coisa assim, para evitar usar esse canal de forma indevida. Mas acho que os limites são muito baixos, se considerando que o e-commerce no mundo está crescendo a taxas muito maiores do que cresce no Brasil. Seria, então, um dos, vamos chamar assim, dos pleitos da categoria, do setor de courier, aumentar o limite de importação por courier básico? Sim, esse é um pleito já. Eu estou na UPS antigo, há 25 anos, tem esse pleito, não necessariamente específico para e-commerce, mas sim para todos os aspectos. Você sabe que na importação, na categoria courier, você paga 60% de imposto de importação, mais 18% de ICMS, é quase 100% de custo no valor. E hoje, inclusive, acima, no valor declarado da mercadoria, mais o transporte. Então, praticamente... E quando você compara com outros, não vamos comparar com os Estados Unidos, porque é injusto, não vamos comparar com a Europa, com o país desenvolvido. Você compara com o Chile, você compara com o Panamá. O Brasil ainda está bem longe para poder chegar no formato para fomentar essa circulação, né? Para facilitar, dentro da palavra específica, da celeridade da movimentação. Como indústria, nós, inclusive, já doamos
sistemas de gerenciamento de risco. Hoje, a Receita Federal já tem um sistema de gerenciamento de risco, que é o sistema Remessas, muito bom, implementado em 2010, e a partir disso eles estão pouco a pouco, aqui demora um pouco, né? Você sabe como é que você demora, quando vem a próxima gestão, você demora 2 anos para explicar para eles qual seria os processos. Quando eles entendem, já troca, aí vem o próximo, daí vai indo. Já troca de novo. Ele já troca, e por aí vai. Tem que ter perseverança, Nadir. É resiliência, eu digo que é resiliência. Mas nós já conseguimos muita coisa. E temos percebido que o Brasil melhorou muito, mas temos muito a melhorar. E agora, no e-commerce especificamente, Roberto, eu estive numa reunião da Cladec, inclusive com courier globais. Nós estamos fazendo uma regulamentação específica, porque hoje no courier não é específica para e-commerce, justamente para facilitar e aumentar esta representatividade. Muito legal. Roberto Vilela, queria... Oi. Eu queria emendar uma para o Roberto, além da resposta que ele vai dar. Com essa experiência agora toda que vocês descreveram, a RV vai ampliar o seu leque de produtos, porque essa experiência toda cria uma oportunidade, não é? Sim. Qual é o próximo negócio seu? Tem alguns negócios... Quer saber seu segredo, Roberto? Antes tem algumas coisas que já está sendo pautadas assim, ou seja, eu não posso, nesse exato momento, estar falando, mas tem um negócio assim interessante que saiu dessa quarentena aí, saiu uma nova atividade aí que está se despontando aí, que em breve vocês vão ter conhecimento também aí que... É uma quarentena criativa. Aparecem oportunidades que você vai realmente descobrindo aí novas formas de estar se colocando aí mais posicionado, mesmo dentro do nosso segmento. Então, tem muita coisa interessante que nós descobrimos, que podemos aumentar muito o nosso leque e que já estamos correndo aí contra o tempo para fazer essas implantações, viu, Luiz? Mas, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta dessa do Furlan, que é a seguinte, você é especializado na área de medicamentos. Houve uma grande consolidação das farmácias nos últimos anos. Isso tem melhorado ou prejudicado a sua atividade? Não interfere no meu negócio, porque eu trabalho diretamente com as indústrias. Então, as indústrias produzem, eu entrego no centro de distribuição dessas farmácias. Ou seja, elas têm centro de distribuição para fazer as entregas em todas as farmácias. Não altera, no meu caso, a consolidação delas. Não entendo. O Nadir, esse segredo que o Roberto está guardando não é uma joint venture com a UPS, né? Estamos em negociação, mas é no segmento de vinhos, da importação de vinhos. É verdade. Aí me avisa, quem sabe, até o Johnny é investidor nisso. No segmento de vinhos, com 2 sócios desse, né, Furlan? No segmento de vinhos, nós estamos discutindo bastante aí, eu e a Nadir aí, porque tem certas formas de a gente ter os vinhos com condições melhores aí de impostos aqui também. Estamos tratando... Eu não sei quem não gostaria de ter uma sociedade, Furlan, porque a Nadir é uma das maiores líderes que a gente conhece, sabe disso, e o Vilela é o rei da alegria, a pessoa mais feliz do Brasil, então não tem como dar errado, né? Agora, uma pergunta alegria, séria. Não esqueça, a alegria é a coisa mais séria da vida, hein? Sempre. É isso. Falou e vinho congelou. Uma pergunta séria. Essas medidas que foram tomadas em Brasília, de zerar imposto de importação de algumas centenas de produtos, isso aí facilitou a vida de vocês?
Nadir. Facilitou por um lado, porém, Furlan, pelas restrições das fronteiras dos outros países, eles têm problema na saída lá na ponta. Então, tem restrição de saída, por exemplo, quando facilitou a entrada, tem restrição de saída na China, praticamente nas mesmas listas de produtos. Estamos falando de China, eu falo muito de China porque, obviamente, eu acredito que todo mundo saiba, mas os dois lanes principais na importação e exportação é Estados Unidos, depois China, e a Europa depois terceira, assim por diante. Então, facilitou, sim, obviamente, porque quando consegue chegar aqui, as liberações, elas são imediatas. Inclusive, para você ter uma ideia, o meu avião, quando sai do meu gateway de Miami ou de Louisville, que é o meu hub principal, enquanto está voando, a Receita Federal já está recebendo a informação de tudo que tem dentro do avião, e ele já libera 96% a 97% de toda a mercadoria, justamente com o sistema de gerenciamento de risco. Então, aumentou bastante a produção na liberação aqui local. Isso tem a ver com a Covid? É uma evolução da pandemia provocada pela pandemia ou não? Na verdade, a liberação, em geral, ela sempre está na casa de 93%, 91%, 92%. Obviamente, também porque somos uma empresa transportadora, 113 anos de existência, então já conhece bem todo esse fluxo e processo, e a UPS também é uma empresa UEA, e muitos clientes nossos são operador econômico autorizado, que agiliza também todo esse fluxo na saída como na chegada, indo para o nosso destinatário final. Mas eu percebi que houve uma melhora, por isso que eu digo que pode ser uma mudança permanente, remotamente, recepcionando a informação e a confiabilidade no gerenciamento do risco e a visibilidade, por mais que custou inicialmente um pouco mais, eu coloquei mais câmeras nas minhas zonas primárias, justamente para que eles pudessem ter essa visibilidade remota, e tomara que seja, porque o meu elemento de balance scorecard é 98%. Tem duas coisas que podem parar um país, né? Uma é a logística e a outra é a internet, não é isso? Se as duas entrarem em colapso, para qualquer país. Dá até arrepio de pensar. Meu Deus. Janete, nós estamos, infelizmente, caminhando para o final já. Acho que a gente tem um tempinho para direcionar mais uma pergunta para cada, tempinho para mais duas perguntas e já vamos para as conclusões. Bom, uma pergunta que ainda tem aqui pendente é sobre a influência dessa volatilidade do câmbio, especialmente, acho que no transporte internacional, né? Porque para o mercado interno é pouca coisa. Mas para o transporte internacional, a volatilidade do câmbio tem sido um elemento perturbador, né? Eu queria ouvir de vocês, vocês estão sentindo isso também dos clientes? Até uma queda da importação. É claro que a gente olha no agregado, a gente não percebe por setor, mas eu imagino que produtos vamos dizer mais assim, que não são produtos de necessidade básica, e também bens de capital, máquinas e equipamentos, caiu muito o volume. Se não me falha a memória, no primeiro quadrimestre, a redução da importação de máquina e equipamento foi de 50%. Uhum. Eu não sei se isso está no trânsito de vocês também, mas vocês estão sentindo o dólar causando realmente uma redução da demanda de importação? Tem. Totalmente. Então, é o meu pesadelo mensal, inclusive na minha apresentação de resultados do Brasil, porque na redução da importação, o Brasil, na verdade, ele exporta, a balança comercial, ele exporta mais do que importa. Porém, o meu mercado targetable, que seria para o meu negócio, 80% é na importação e somente 50% na exportação. Então, esta conta, reduzindo a importação, como eu comentei no início, e não aumentando na exportação na mesma velocidade por conta do Covid, e aumentando o doméstico, porque eu aumentei 300% o meu doméstico, eu estou aumentando o meu custo fixo e tendo menos dólar para pagar a conta no final do dia. Inclusive, o meu produto doméstico, ele é mensurado e dolarizado, né? Exato. Aí eu falo, meu Deus! Ou seja, balanço é dolarizado. Eu tinha um produto que era 3,5, hoje está quase 6. Eu perco uma receita
só na conversão da moeda, automaticamente. Então, é bem danoso, porém, a gente tem conseguido, de alguma forma, suprir chamamos de shortfall na receita, com o surcharge nas cargas que estão movimentando. Desculpa falar inglês, eu estou falando várias palavras em inglês, é porque essa empresa americana, eu até pensar em português. Não, os termos são muito americanos mesmo, em inglês, a gente sabe. Roberto, você teve algum efeito de dólar no teu negócio? O que eu noto, na verdade, é o seguinte, que como basicamente são medicamentos e, enfim, insumos para a saúde, e com o aumento do dólar, mas também, por outro lado, com a baixa das tarifas, a isenção de tarifas de importação, eu acredito que eu não tenho visto, nesse caso, no meu caso específico, os meus clientes estarem tendo tanto sofrendo tanto com o aumento do dólar por conta disso. Alta do dólar, né? Exato. Muito bom. Então, por Furlan, você tem mais alguma pergunta? Não, eu ia dizer para a Nadir que, como o Banco Central soube que ia ter essa live do LIDE, deram a derrubada no dólar hoje para você não reclamar tanto. Fechou a 5,70, né? Uau! Vai ajudar um pingo, né? Em compensação, os seus custos em dólar aqui locais caíram bastante. Né? Até se ruborizou nessa, hein? O câmbio é uma moeda de duas faces, né, Furlan? Sempre tem um lado de cá e um lado de lá. Exatamente. Eu vejo empresas como, por exemplo, a sua BRF, que deve ter hoje uma competitividade muito forte, porque o dólar desvalorizado, o real desvalorizado, você vende, tem mais competitividade, mas provavelmente a BRF também tem dívida em dólar, perde no lado do passivo. Então, o balanço é sempre um espelho do outro, né? O ativo e o passivo se compensam. O câmbio tem duas faces. Numa está escrito em God we trust. Na outra, precisa ver qual é o valor. Né? Muito bom. É isso aí. Para a quarentena nossa. Bom, Johnny, estamos nas suas mãos. Janete, então, antes de dar as últimas informações que eu dou ao final, agradecer muito Nadir e Vilela por estarem aqui conosco de novo. É muito gratificante estar com duas pessoas tão referência e, ao mesmo tempo, amigos e pessoas do bem. Então, foi muito bom ouvir. Eu não sou do setor de logística, mas consegui ter uma bela esclarecida do que está acontecendo. Acho que quem é do setor foi muito boa essa conversa, então agradeço muito vocês dois por tomarem esse tempo. Eu vou passar que o Janete faça sua despedida ao Furlan e no final eu só volto para passar uma última informação. Janete. Olha, obrigado, Nadir e Roberto, foi um prazer, uma satisfação. Que conversa gostosa, viu? Acho que conversar com vocês dois, assim, sabe, quase que está me dando até uma sensação assim de estar fugindo da quarentena. Parece que a gente está numa sala, tomando vinho, comendo um queijo, né, Xará? O vinho é aqui, daqui a pouco já abre a garrafa. Já está na hora de abrir a garrafa, já. Vamos abrir. Então, agradeço muito essa conversa tão objetiva, informal, simpática que vocês tiveram com todos nós, e acho que foi uma live muito legal, das melhores que eu já participei. Agradeço bastante vocês, agradeço o Furlan, meu mestre, sempre aí fazendo também umas tiradas muito bem-humoradas. E, Johnny, muito obrigado mais uma vez ao LIDE pelo magnífico trabalho que está fazendo nessa fase de digitalização das reuniões, para a gente não ficar sozinho em casa. O Live LIDE tem sido uma grande possibilidade de reunião das pessoas. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Roberto. Olha, eu queria agradecer Nadir e Robertos, né? É um belo nome, fala a verdade. É um belo nome, concordo. Então, não posso deixar de dizer, né? Eu conheci o Roberto em Bagdá, Iraque, em 1982, mas nós estivemos juntos no September 11 em Teherã. Em Teherã. Nossa, mãe do céu!
Agora, conta a verdade. Você saiu na véspera e eu fiquei lá com o pessoal. Não, né? eu não Fiquei 3 semana. Não, eu saí às 2 da manhã e o seu avião era de tarde e você ficou travado inteira. Mas, olha, eu gostei muito desse nosso papo, acho que os nossos associados também gostaram e aprendi muito também com vocês. Então, muito obrigado, boa noite. Johnny, câmbio e desliga. Uma última informação, antes de dar o câmbio e desligo, só lembrar que na sexta-feira, ao meio-dia, o nosso Lead Live é com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, então convido a todos que estiveram aqui, que estejam com a gente na sexta-feira, às 12 horas, que mandem suas perguntas, e também, se tiver bons assuntos para a gente levantar aqui nos nossos Lead Talks, se quiser participar, entre em contato com a gente, com a equipe do Grupo Dória, que a gente está sempre buscando assuntos relevantes para levantar na nossa pauta aqui. Então, mais uma vez, agradecer Nadir, Roberto, Janete, muito obrigado pela sua participação aqui e coordenando o debate. Furlan, meu eterno agradecimento a você, nosso chairman do LEAD, e uma boa noite a todos e um bom resto de semana aí. Espero ver todos na sexta-feira. Obrigado, e agora sim, câmbio, desligo. Um abraço.